Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente com os queridos amigos e irmãos, né, para fazermos um encontro Caminho para a Iniciação. Mas, como dissemos, sempre dizemos, este encontro prevê, tem a finalidade de mostrar elementos, sementes, condições necessárias para aqueles que quiserem entrar no caminho da iniciação, o façam de maneira adequada, não é isso? E aqueles que também estão no caminho da iniciação já, então também nós trazemos assuntos bastante relevantes para que eles possam analisar, etc, etc, né? Então, sempre dizendo que eu particularmente, como tenho há muitos anos, eu participo da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu indico que aqueles que quiserem seguir o caminho da iniciação podem fazer a sua inscrição para os cursos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Quer dizer, existem várias escolas de iniciação, mas especificamente eu indico a Sociedade Brasileira de Eubiose, não é isso? E também a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto professor, mestre, professor Henrique José de Souza. E quem entra nos cursos de iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose segue as 3 bases fundamentais determinadas pelo professor Henrique José de Souza, que é a tríplice iniciação eubiótica, né? O templo, a escola e o teatro. É isso? Então, tem atividades templárias, né? Com mantras, meditações, atualmente, provisoriamente, de maneira não presencial, pelos motivos óbvios, né? Mas esperamos logo voltar novamente né, quando a solução, se vier uma solução para a situação, voltar novamente à atividade templária presencial. Depois tem a escola que trata dos temas fundamentais, né, da teosofia, da eubiose, da filosofia transcendental cósmica. E o teatro, né, complementando essa tríade, tempo, escola e teatro. Teatro é ação física, isso na sociedade, do indivíduo, na sociedade, na sua empresa, na sua família, com seus familiares, e assim por diante, né? Levando esses conhecimentos para o âmbito social, né? E também nós dizemos, também lembrando que todos esses vídeos são gravados e ficam à disposição para quem quer assistir. Os vídeos do Encontro Caminho para a Iniciação, justamente pode encontrar no YouTube, é isso? Ou através do Facebook. É só procurar Canal 3005, YouTube, Facebook, vão encontrar lá. E também pode encontrar esses vídeos também, que não só, eu estou dizendo, no Facebook, Canal 3005, pode encontrar os vídeos do Encontro do Caminho para a Iniciação e todos os outros vídeos que são produzidos por esse canal 3005, né? Agora, se quiserem ver mais outras opções de vídeos, né, tem os meus vídeos também, né, no canal do YouTube Filosofia Transcendental Cósmica. Aí tem uma série de mais de 50 palestras lá, juntamente com essas do Encontro para a Iniciação, não é isso? Então é só chegar no YouTube e digitar Walter Teixeira, mais fácil. Digita Walter Teixeira de Andrade e vai aparecer a Filosofia Transcendental Cósmica, então é só acessar e ter a sua observação. Lembrando sempre que, isso eu sempre faço, eu publiquei esse livro aqui no início do ano, em janeiro, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? As pessoas podem adquirir esse livro através da Lura Editorial, escreve L-U-R-A, Lura, luraeditorial.com, pelo site deles, ou através da Amazon. Na Amazon nós temos disponível 2 possibilidades. O livro físico, a pessoa pode adquirir o livro e recebe o livro fisicamente, ou então pode acessar o direito de ler o livro através de e-book. Então, aí são essas 2 opções para que as pessoas tenham possibilidade de ler esse livro, né? Será um prazer para mim e uma honra contar com a atenção de todos os amigos e irmãos, né? Hoje nós vamos falar a respeito de Helena Petrovna Blavatsky, vida e obra. Não é isso? Mas antes, uns 5 minutos antes de focar esse assunto, eu quero focar experiências minhas.
Eu não estou contando realmente coisas particulares, são coisas pertencentes a mim, mas estão ligadas à iniciação, né? E eu quero dizer o seguinte, que a pessoa pode dizer assim, aconteceu, só acontece com você isso? Não, acontece com todo mundo. A lei é justa e perfeita e nos oferece oportunidades permanentes para a gente alcançar a iniciação. Então, de maneira bem simples, 5 minutinhos, para estimular as pessoas que estejam a caminho da iniciação, para perceber na sua vida os momentos específicos em que a lei universal oferece importantes oportunidades para o desenvolvimento da sua consciência interna, né? Então, eu quero dizer o seguinte, começando. Eu comecei aos 13 anos de idade, bem menino, eu já me interessava por esses assuntos, né? E o meu tinha um tio que tinha livros ele tinha livros de espiritismo, etc., de antropologia, etc., né? de históricos, e ele me emprestava os livros e eu comecei a estudar. Livros de Allan Kardec, Ramatiz, o nosso querido Chico Xavier, comecei aos 13 anos. Depois, aos 16 anos, eu me entrei em contato com o Centro Espírita, é isso? E isso foi através de um professor meu, que eu não vou citar o nome dele, porque um professor do científico, não vou citar o nome dele, porque eu não tenho autorização para citar o nome dele. Eu cheguei a pedir autorização para a família. Então, fica incógnita, é o professor. Mas foi um anjo para mim, um anjo da minha vida, esse querido professor. E foi ele que fez essa ligação minha com o Centro Espírita. E, nesse momento, olha só como é a lei. Nesse instante, eu tive a oportunidade, através desse querido professor, de entrar em contato com uma médium séria. E ela me fez, através dela, eu conheci o Dr. Levi, que era um médico desencarnado, isso eu conto no livro. Eu faço uma homenagem ao Dr. Levi no livro, né? Ele desencarnado, ele dava receitas, né, para as pessoas doentes, tratava das pessoas, Dr. Levi chamava. E ele dizia que era a reencarnação do grande músico Henrik Oswald. Henrik Oswald, né? Aliás, hoje, nesse Centro Espírita, formou uma escola maravilhosa em São Vicente. Na cidade de São Vicente existe uma escola chamada Escola Henrik Oswald, em homenagem a esse grande ser, né? E é uma escola extraordinária, um nível de ensino extraordinário. Da cidade de São Vicente, aqui no litoral paulista, né? Então, olha só como são as coisas. O doutor Levi, em contato com ele, aconteceram uma série de informações importantes, né? E ele me falou que eu tinha vivido a minha encarnação anterior em Minas Gerais, né? Muitos eubiotas julgam que viveram na Revolução Francesa, né? Eu passei pela Revolução Francesa, mas no meu caso, o doutor Levi, não, ele disse que eu estava justamente no tempo da Inconfidência Mineira, a minha última reencarnação. Isso foi o que ele me contou. Aí ele disse para mim, ele me fez uma previsão, através da médium, né? A médium ia ouvindo o que ele estava fazendo e ia transmitindo para mim. E o professor, esse professor meu, estava junto de mim. Então, o doutor Levi me falou, olha, no futuro, você vai dar muitas aulas, vai ter muitos alunos, vai ter muitas palestras e vai voltar para Minas Gerais. Que interessante, né? Vai voltar para Minas Gerais. Olha só, isso, que ano foi isso? 1960. 1960. Então, o tempo foi passando. Eu cheguei na eubiose em 1987, faz 33 anos que estou na eubiose. 33 anos. É isso? Passaram-se 27 anos. Agora, nesse meio tempo, por volta de 1984, sabe o que aconteceu? Um amigo meu disse assim, olha só a lei. Um amigo meu, muito próximo de mim, que eu sempre conversava com ele falou para mim assim um dia, você conhece a Madame Blavatsky? Eu disse, não conheço, não. Nunca ouvi falar. E nunca tinha ouvido falar. Então ele disse, leia então Blavatsky e conte para mim. Leia o livro de Blavatsky e você conta para mim o que tem no livro. Daí eu disse assim, mas não estou entendendo. Por que você quer que eu leia e te conte? Por que você não lê o livro? Ele disse, não, eu tenho medo. Ele falou, eu tenho medo. Porque eu comecei a ler o livro da Blavatsky, sabe o que aconteceu? Em casa começaram a acontecer ruídos, né? Na cozinha, batidas, ruídos, e isso eu fiquei com medo, não quero ler. Então eu quero que você leia o livro e me conte. E isso repetidas vezes. Foram dias e mais dias ele insistindo que eu lesse Blavatsky. Até que um dia eu disse, bom, deixa eu satisfazer esse meu amigo e comprei o livro Doutrina Secreta, volume 1 da Blavatsky. Quando eu abro o livro,
Nossa, que coisa, viu? Isso foi em 1984, 84, 85, por aí. Né? Quando abro o livro, eu fiquei maravilhado, né? Com Blavatsky. Né? Aí não parei de ler Blavatsky, continuei lendo. Né? E o interessante que aí eu cheguei para esse amigo meu e disse: olha, comprei o livro, achei maravilhoso, estou lendo, estou admirando. Você sabe o que aconteceu? Ele nunca mais me falou nisso. Ele nunca mais tocou no assunto. Nem pediu para eu contar para ele o que tinha lido, nada. Ele se calou no momento que eu comprei o livro. Veja só, estranho, né? É estranho, mas para mim não é estranho. É a lei agindo. A lei agindo, né? Então, passado 1987, em 86, né, eu estava numa escola, e eu também continuei estudando. Eu sempre estudei muito espiritismo, filosofia, artes, música, etc., né, desde criança. Né? E em 1986, eu estava numa escola de filosofia, que eu não vou citar o nome, e fazendo um curso de filosofia, né? A filosofia que tratava da Grécia Antiga e da teosofia também. E eu me admirei muito de um certo professor que tinha lá, que ele tinha um conhecimento extraordinário, né? Ele falava sobre coisas extraordinárias. E eu então, me dirigi a uma amiga minha, que era minha colega, né? Que era da eubiose também. Ela fazia parte da eubiose também. E eu disse para ela: olha, que professor fantástico, né? Eu admiro muito o conhecimento dele. Aí ela disse assim: você não viu nada ainda, você precisa conhecer o pessoal da eubiose. Eu disse: eubiose? O que é eubiose? Ela disse: você sim, vou te dar o telefone aqui, se liga e toma informações. Pronto, me deu o telefone da eubiose na Lacerda Franco, aqui em São Paulo. Liguei para a Lacerda Franco, né? E vi que ia ter uma palestra pública. Primeira vez que entrei em contato com a eubiose. Aí fui. A palestra pública que eu assisti foi de um grande irmão nosso, né? Era Brasil, pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. E eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado com aquilo, né? Com a história toda, né? Depois eu saí da palestra e fui para o hall de entrada da Lacerda Franco, né? Fui na mesa, aí na mesa eu vi uma série de panfletos, uma série de informações sobre Minas Gerais, sistema geográfico, sobre São Lourenço. Aí eu me lembrei do Dr. Levi. Você vai voltar para Minas Gerais. Aí eu disse, mentalmente eu falei: obrigado, Dr. Levi, pela informação que o senhor me deu 27 anos depois. Eu digo, é coincidência? Não, não é coincidência. O nosso mestre, o nosso querido professor Henrique José de Souza afirma o seguinte: não é ele que afirma, ele apenas diz uma lei, uma coisa universal. Ele diz: nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. Então, tudo que acontece para nós, de maneira que nós julgamos por acaso, né, não é por acaso. Né? Acontece porque a lei. As pessoas acham que é por acaso, porque elas não prestam atenção. Então, para o caminho da parinização, eu já sugiro que as pessoas prestem atenção na sua vida, que momento a momento a lei vai jogando informações, oportunidades importantes para o seu desenvolvimento espiritual. E esse meu professor que eu citei, não vou citar o nome dele por razões óbvias que eu falei, né? Eu tinha 16 anos, ele tinha 51 anos, e nós éramos amigos espirituais. Eu considero um anjo meu, foi o meu anjo que eu tive na vida, que me colocou. Né? Então, eu me reunia na casa dele, nós dois, no escritório dele, né? Conversando sobre espiritualidade. Eu estava no primeiro ano científico. Ele foi meu professor, antigamente era curso científico, né? Primeiro ano científico e segundo científico. A gente conversava sobre espiritualidade, etc, 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 etc. E ele tinha momentos que ele puxava uns livros de poesia e ficava declamando para mim. Vicente de Carvalho e também Guerra Junqueiro. Então, eu vou ler aqui um trecho de uma poesia que ele costumava, ele recitou para mim, na minha frente, né? Depois eu vou ver a ligação que tem iniciaticamente com o nosso mestre. Então, a poesia que eu nunca mais esqueci, que ele lia, era Ao Simples, de Guerra Junqueiro. Eu vou citar, olha que coisa linda. Ao Simples, o início da poesia. Ó almas que viveis puras e imaculadas, na torre do luar da graça e da ilusão, vós que ainda conservais intactas, perfumadas,
as rosas para nós há tanto desfolhadas na aridez sepulcral do nosso coração. Almas, filhas da luz das manhãs harmoniosas, da luz que acorda o berço e que ensinava as rosas, da luz olhar de Deus, da luz benção de amor, que faz rir um nectar ao pé de cada abelha e faz cantar um ninho ao pé de cada flor. Guerra Junqueiro, maravilhoso, né? Depois, com o tempo, eu entrei na Sociedade Brasileira, comecei de eubiose, comecei a estudar. Então, aqui está um trecho. Ele lia para mim, Guerra Junqueiro, esse meu professor. Aí um trecho aqui que faz parte do conhecimento da eubiose, a respeito do nosso professor, o nosso augusto professor Henrique José de Souza. Quer ver a indicação? Olha, à meia-noite do dia 14 para 15 de setembro de 1883, enquanto estranha chuva de estrelas cintilava nos céus e ainda troava nos ares os outros rugidos do vulcão Krakatoa, ocorria na capital do estado da Bahia, a antiga Rua Portão da Piedade 27, o agardino nascimento de Henrique José de Souza, filho do conceituado capitalista Honorato José de Souza e de Amélia Elisa Guerra de Souza, esta descendente de alta linhagem portuguesa e cuja família pertencia ao famoso poeta Guerra Junqueiro. Aí está, então. O nosso mestre, ele tem a linhagem do poeta, o grande poeta Guerra Junqueiro, né? Então, o professor citava isso, né? Olha como as coisas, veja como as coisas estão sempre alinhavadas, né? Isso não é por acaso, não é por... O nosso mestre diz, nada acontece por acaso, né? O próprio mestre, descendente de Guerra Junqueiro, e eu fiquei maravilhado com a poesia de Guerra Junqueiro, uma coisa maravilhosa. Muito bem, isso são... Aliás, eu pretendo, além desse livro que eu publiquei, eu já estou preparando um outro para o ano que vem, 2021, o segundo livro, e pretendo também editar um outro livro contando as minhas experiências iniciáticas, né, de tudo aqui. Tem muita coisa para contar. Eu já fiz até uma palestra uma vez no departamento contando essas experiências iniciáticas. Não é para contar a meu respeito, é para contar a respeito da lei, e para que todos percebam dentro de si, dentro da sua experiência de vida, o que acontece realmente nesse sentido. Né? Tudo bem? Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo e para todos. Qual foi a importância que teve eu conhecer Blavatsky e Henrique José de Souza? Veja bem, eu estou na eubiose há 33 anos, desde 1987. Desde os 16 anos até 87, passaram-se até 60, até eu entrar na eubiose, passaram-se 30 anos. 30 anos eu fiquei estudando filosofia, ou várias religiões, várias correntes filosóficas, etc. Depois de 30 anos, eu comecei a estudar a teosofia e eubiose. Qual foi o reflexo que deu nisso? Depois de muitos anos, eu percebi. É o que nós vamos tratar hoje, né? A síntese. O grande fenômeno que ocorreu na minha cabeça foi o seguinte: Blavatsky me deu a síntese. Aquele conhecimento que veio do Oriente, né, para mim foi fantástico e deve ter acontecido com muita gente. Pegou todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado durante esses 30 anos e depois, até hoje, foi dando uma estruturada no sentido global, né? E ligando esse conhecimento todo humano com o conhecimento superior, transcendental, cósmico. Blavatsky fez isso, me deu uma visão geral de tudo. E o professor Henrique José de Souza, por seu lado, me deu uma visão geral e uma visão também humanística. Ele fala, eubiose é teosofia posta em prática. Então, o professor, além de ensinar também os fundamentos da ciência iniciática, da teosofia, ele mostra a aplicação prática dessas coisas. Por isso que ele diz, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya e a berço da nova civilização. E eu estudava história de maneira estanque. Eu estudava assim, Fenícia, Egito, Índia, América, não é isso? A história é ensinada assim na escola, né? De maneira estanque, né? Cada região com a sua história e tal, não tem normalmente não tem uma coligação, uma ligação íntima. O nosso mestre não. Ele me mostra uma história única da humanidade. É isso? A história se condensa num só aspecto. Então,
Índia, Egito, América do Norte, América do Sul, Brasil, Europa, está tudo conectado dentro de um processo histórico terrestre, terreno, dentro de um panorama evolutivo humano. Isso foi uma coisa fantástica para mim. Então, Blavatsky me deu a síntese de maneira universal, e Henrique José de Souza também me deu uma síntese de maneira universal e deu uma aplicação prática das coisas, no sentido evolutivo, na face da Terra. Então, essa é a mensagem que eu deixo para aqueles que queiram entrar no caminho da iniciação. Você vê quanta coisa maravilhosa a pessoa pode atingir nesse conhecimento, né? E eu indico, então, justamente a Sociedade Brasileira de Eubiose para que as pessoas sigam esse caminho. Né? Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante. Muito bem. Hoje nós vamos... o nosso irmão queria falar alguma coisa? Carlos Nascimento, se queria falar alguma coisa, ou eu já principio com o Blavatsky? Esteja à vontade. Eu fiquei maravilhado com a história do senhor, a história da sua iniciação, da sua trajetória de vida, né? E eu acho que o senhor acabou sintetizando muito bem, né? O que a Helena Blavatsky traz para nós, né? Para a gente que está em busca desse conhecimento. Ela é a síntese, não só a síntese de toda a história da humanidade, mas como ela traz tudo antes, né? Da humanidade, desde a origem do universo e tudo mais. E o professor, ele realmente, além de ele trazer tudo isso, ele diz para nós colocar isso em prática, né? Uma vida eubiótica, uma escola eubiótica, uma saúde eubiótica. Eu acho que o professor ele dá a tônica da sinarquia, professor. Eu acho que a gente tem que viver de maneira sinárquica, né? Uma educação sinárquica, uma saúde sinárquica, né? Uma sociedade sinárquica. Então, né, a Blavatsky vem com todo esse conteúdo histórico e o professor vem trazer para nós realizarmos... Lá na doutrina secreta, isso nós vamos também analisar brevemente, na própria doutrina secreta, na Cosmogênese, volume 1, Blavatsky cita que viriam ser mais no futuro para trazer conhecimentos, né, isso, que iriam expandir mais essas possibilidades, né, justamente é entendido pela Biose como nosso mestre. E realmente, sem dúvida, ele traz essa importante questão. Né? A tal ponto, se me perguntarem, por exemplo, agora, não é evidente puxando o fato para a minha opinião, né? As duas pessoas mais importantes que houveram neste mundo, no século XIX e XX, eu citaria, né? O professor Henrique de Souza e Helena Blavatsky. Claro que eu não vou dizer que até Einstein, Beethoven, grandes cientistas, grandes mestres, etc., mas no sentido da síntese foram os maiores. Eles sintetizaram, deram uma síntese. É claro que até isso aí não é aceito ainda pela ciência oficial, é claro, evidentemente. A ciência acadêmica não aceita isso. Mas faz parte, né? A pouco e pouco a ciência acadêmica, com o tempo, vai começar a absorver esses conhecimentos, através do quê? Através da expansão do estado de consciência dos cientistas. Isso vai sendo abordado cada vez mais na ciência acadêmica, né? Isso é questão de tempo, né? Tudo bem? Mas, indiscutivelmente, foram dois baluartes, pontos importantes no processo de entendimento sintético das coisas, do universo, da formação do cosmos, e também o nosso mestre, ele dá os parâmetros, a base para que a humanidade atinja o seu ponto ideal, né, nesse ciclo, né, de expansão da consciência e formação de uma nova civilização. Aliás, esse é o motivo de existir esse nome, né, Canal 3005. Nosso mestre disse, no ano 3005, a humanidade deverá atingir um estágio de desenvolvimento fantástico, né? E depois, mais 10 mil anos se seguirão de desenvolvimento extraordinário da humanidade. É isso. Mas é claro que aí tem reajuste, tem julgamentos, né? Não é assim tão simples, né? Existem reajustes, existem julgamentos, reciclagem. Essa lei vai agindo de maneira a ajustar tudo nos seus devidos termos para fazer a evolução. Mas uma verdade é indiscutível, não é isso? A evolução é irreversível.
Se há alguma coisa que não se pode parar, é a evolução. Ela vai acontecer. Isso acontece inevitavelmente, irremediavelmente, inexoravelmente. Finalizando aí, questão da evolução. Né? Então, nós vamos agora analisar a vida e a obra de Helena Petrovna Blavatsky, né? Uma síntese bem resumida desse grande ser que foi Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky foi uma das figuras mais notáveis do mundo no último quartel do século XIX. Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Foi uma verdadeira iconoclasta. Né? Que é iconoclasta? Quebrador de ídolos. Né? Ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Mas, por que a maioria estivesse presa às exterioridades convencionais, tornou-se alvo de ataques e injúrias, pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia revelar. Ela, inevitavelmente, como todo grande instrutor da humanidade, todo grande mestre, ela foi perseguida. Mas isso faz parte da humanidade, né? O instrutor vem, né? O grande educador, o grande mestre vem, ensina, e depois os seres humanos, na sua ignorância, acabam deturpando esses ensinamentos, ou acabam deturpando, não, tentam deturpar, que não conseguem deturpar, porque a verdade é intocável, né? Tentam deturpar e perseguem esses mestres. E a HPB não escapou dessa regra terrível que existe dentro da experiência humana. Né? Lenta, mas seguramente os anos se encarregavam de fazer-lhe justiça. Apesar das injúrias, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade e deu prova de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem sua magnífica obra. Já está, é a obra para ser julgada, isso inevitavelmente vai acontecer. É indelével, um conhecimento indelével. Né? Helena Petrovna Hahn, esse é o nome inicial dela, foi Helena, não era Blavatsky ainda, nós vamos ver por que Blavatsky. Helena Petrovna Hahn nasceu prematuramente à meia-noite de 30 para 31 de julho de 1831, na província de Ekaterinoslav, na Ucrânia. Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do seu nascimento e por ocasião do seu batismo, que os serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Os empregados, então, achavam que ela tinha, devido a todos esses fenômenos que aconteceram, né, da sua nascimento, eles achavam que ela teria muitas tribulações na sua vida. Assim, ao mesmo tempo de seu nascimento, a Europa se consumia numa grande epidemia de cólera. E, por ocasião do seu batismo, uma vela segura por uma criança incendiou as vestimentas do sacerdote que oficiava a cerimônia. Então, vários esses fenômenos foram acontecendo, né? Helena foi uma criança voluntariosa, disposta para trabalhar pelo próximo, sempre pronto para o trabalho. Era oriunda de uma linhagem tradicional de homens e mulheres influentes e poderosos. A história de seus antepassados é a da própria Rússia. Seu pai, o capitão Peter Hahn, descendia da velha estirpe dos cruzados de Mecklemburgo, os Rothenstein Hahn, em virtude de, aos 11 anos de idade, haver perdido a mãe, mulher inteligente e devotada à literatura, Helena passou a adolescência em companhia de seus avós, os Fadef, em um antigo e vasto solar de Saratov, que abrigava muitos membros da família e grande número de criados e servidores. Por ser o seu avô Fadef, governador da província de Saratov. Seu governador da província. Helena se dizia e demonstrava a faculdade de comunicar-se com habitantes de outras esferas e de outros mundos invisíveis e sutis. Né? E com entes humanos que consideravam mortos. Então, ela tinha essa capacidade de ver né? por via hiperfísica, né? Seres desencarnados e fazer comunicações também com eles. Essa potencialidade natural foi posteriormente disciplinada e desenvolvida.
Ela mesmo disciplinou esses atributos que ela tinha, né? Sua educação recebeu a influência da posição social da família e dos fatos culturais então imperantes. Assim, ela era hábil poliglota e tinha excelentes conhecimentos musicais. De sua erudita avó, herdou o senso científico e a experiência e partilhava dos pendores literários que pareciam correr nas veias da família. Então, ela tinha realmente uma tendência para a literatura, as artes, além dessas percepções interfísicas, né? E uma tendência para o estudo, para ampliar seu estado de consciência, etc, etc. E, além disso, uma tendência inata para servir ao próximo, servir à comunidade, ao próximo, ao seu semelhante. Isso caracterizava esse perfil maravilhoso da grande mestra Helena Petrovna Blavatsky. Partindo em 1848, com a idade de 17 anos, Helena contraiu matrimônio com o general Nicéforo Blavatsky, governador da província de Erivan, que era um homem já entrado em anos, quer dizer, um homem mais velho do que ele. Ligado por um casamento feito aos moldes tradicionais, em que a vontade da mulher nada contava, e tendo-se em vista sua formação individualista e consciente, era natural que Helena abandonasse o marido menos de 3 meses após a cerimônia, fugindo para o exterior. Isso era um costume antigamente, né? Anteriormente, no século XIX, XVIII, etc., que os pais combinavam o casamento dos filhos. Né? Aliás, os meus avós foram assim. Os meus avós maternos, né? Eles nasceram quase no mesmo dia, né? Que ano? 1883, por aí, né? E a minha mãe me contava que, quando eles nasceram, as duas famílias combinaram que eles iam se casar. Que eles iriam se casar. E se casaram. Né? E estou eu aqui, né? Neto deles, né? Estou eu aqui. Então, mas aí era o costume da época, né? Esse casamento arranjado, programado pela família. Né? Mas como Blavatsky não se adequou, evidentemente, a esse estado, né? Ela tinha 17 anos, o general muito mais velho que ela, então o que aconteceu? Fugiu para o exterior, abandonou tudo e foi embora. Partindo da Rússia, nada acontece por acaso, né? Veja, nada acontece por acaso. Com certeza, essa situação que aconteceu com ela foi um motivo pertinente à sua missão. Colaborou para que ela realmente fugisse e fosse fazer o seu trabalho, aquele trabalho que ela nasceu para fazer. Partindo da Rússia, Blavatsky fez sua primeira tentativa de visitar o Tibete, sem resultado, fixando-se então em Constantinopla. Então, o Tibete tinha fronteiras, dificuldade de entrar na fronteira naquele tempo e tal, né? E assim, então, ela fixou-se em Constantinopla, não podendo entrar no Tibete. E de Constantinopla, ela saía para percorrer todos os países da Ásia Menor, buscando penetrar os costumes e a religião dos povos que conhecia. Ela começou a viajar. Antigamente era assim, né? Os grandes mestres, não só no tempo de Blavatsky, mas anteriormente, a gente sabe na Grécia, na Antiguidade, no Egito, né? Os mestres não ficavam sediados na sua própria terra natal, eles viajavam muito, era natural, né? Porque era natural que os seres precisavam ir atrás do conhecimento. Os conhecimentos ficavam sitiados em diversos lugares do mundo, então eles iam atrás dos conhecimentos. Hoje não, né? Hoje o conhecimento vem ao nosso encontro, através do quê? Das universidades, né? As universidades têm essa capacidade, trazer o conhecimento para o nosso encontro, em qualquer cidade. Qualquer cidadezinha pequena pode ter universidade, pode ter faculdade, tudo, então isso facilita muito. Né? Partindo, então, aos 20 anos, Blavatsky, aos 20 anos, separada de sua família e sem condições de regressar à pátria, vamos encontrar Helena em Londres, dando lições de piano para sobreviver. Olha que coisa fantástica. Dando aulas de música. Realmente ela tinha um estado de consciência fantástico. Ela agia em vários campos, inclusive na música. Né? Não era a sua primeira visita a Londres, que conhecera quando menina, viajando em companhia do pai. Ele era um político, era governador da província, né? Então o pai viajava muito e ela ia junto. Foi ainda nessa mesma cidade, diz a tradição, que Helena teve pela primeira vez a visão real de seu mestre Mahatma,
cuja percepção a acompanhava desde a infância. Então, desde a infância, esses seres de hierarquia a acompanhavam e davam sustentação. Assim como aconteceu também ao nosso mestre, o professor Henrique de Souza, isso aconteceu, né? Esses seres de hierarquia acompanham esses mestres, dando-lhe base, sustentação para que a missão deles ocorra de maneira satisfatória, né? Mas foi em Londres que, pela primeira vez, ela teve contato diretamente com o Mahatma, né, que fazia a orientação da sua vida, né? A partir desse momento que ela percebeu o Mahatma, é isso, passou ela a ser seu fiel discípulo, obedecendo-lhe inteiramente a influência e diretiva. Aí fez a ligação entre mestra e o seu mestre, né? Ela era uma mestra, mas ela era discípula de um mestre maior ainda, né? O Mahatma, né? E a partir desse instante, então, fez essa ligação entre a mestra Helena e esse Mahatma, né? Então, sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir forças que estavam submetidas em razão de sua natureza excepcional. Ela tinha uma natureza grande, né? Para produzir fenômenos físicos, percepções extrasensoriais, mas ela teve que, evidentemente, disciplinar essas funções todas, né? E esse Mahatma, evidentemente, deu uma colaboração extraordinária para que ela organizasse todas essas funções internas e se preparasse dignamente e efetivamente para a sua função. Essa orientação conduzia a Helena através de várias extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. O mestre, então, a iniciava na magia e no ocultismo. Aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las a seus destinatários, e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. Então, esses Mahatmas, que foram vários, né, inicialmente né, começaram a mostrar para Helena o seu caminho, o desenvolvimento das suas potencialidades de maneira orgânica, de maneira equilibrada, né, e também desenvolvendo a capacidade de enfrentar riscos, porque era iminente. Claro, os seres de hierarquia sabiam que, inevitavelmente, ela deveria enfrentar dificuldades e riscos de enorme expressão, né? Então, seguir os rastros de sua peregrinação durante o período desse aprendizado é vê-la em constante atividade pelo mundo inteiro. Então, foi a característica dela, atividade pelo mundo inteiro. Parte do tempo ela o passou nas regiões do Himalaia, olha só, parte do tempo nas regiões do Himalaia, estudando em mosteiros onde se conservavam os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do passado, principalmente no Tibete. Então, a ligação de Himalaia está ligada essencialmente com o Tibete, né? Justamente com as instâncias de Dzyan, né? Com o livro de Kyuté, né? Os preceitos de ouro, os conhecimentos tibetanos, né? Aliás, nós sabemos, através do nosso mestre, professor Henrique de Souza, a eubiose tem uma ligação profunda com o Tibete. O Tibete, houve uma queda do Tibete. E o Brasil recebeu tudo que tinha no Tibete, foi transmitido para o Brasil. Então, a eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, tem uma ligação profunda com o Tibete. Isso conforme os ensinamentos do nosso mestre, o querido professor Henrique José de Souza, né? Então, ela, parte do tempo, ela passou nas regiões do Himalaia, como dissemos, né? Estudando em mosteiros, onde se conservavam os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. Estudou a vida, as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a elas. Como testemunho desse estágio, é isso? De sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais em seu livro A Voz do Silêncio. Eu sugiro a todos que queiram entrar no caminho da iniciação, ler esse livro. É fantástico. A Voz do Silêncio. É um livro extraordinário, é imperdível, né? Tem que ser lido, A Voz do Silêncio. Disse que Helena teria dado a volta ao mundo
por 3 vezes. Isso aí, diz a tradição, né? Rodou o mundo 3 vezes. Na Itália, segundo reza a tradição, lutou ao lado de Garibaldi contra o papado. Veja bem, isso foi verdade, né? O Giuseppe Garibaldi, o que ele fez? Ele lutou na Itália, né, contra o papado. Por quê? Qual era o fenômeno? Era justamente para fazer a unificação da Itália. Fazia parte da história. A Itália queria ser unificada. Existiam vários feudos, vários reinos na Itália, né? Inclusive do Papa, né? Vários reis, vários príncipes dominando a Itália. Então, e cada um tinha a sua maneira de ver as coisas, né? Mas existia aquela ânsia popular de fazer a Itália, voltar que a Itália se transformasse novamente num país único, né? Numa organização única, como era no tempo do Império Romano, não é isso? Então, Garibaldi lutou muito e participou dessas batalhas, Anita Garibaldi, né? O Giuseppe Garibaldi esteve aqui no sul do Brasil, né? Participou de vários movimentos aqui, né? Aí é uma outra história que não vamos atacar no momento, né? Vários momentos revolucionários aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, e a Anita Garibaldi, então, o conheceu nessa época e casou-se com ele. E foi para a Itália com ele e lutou com seu marido, né? Justamente contra o papado, né? E agora, uma coisa importante, isso aí te pode consultar na internet. Em várias cidades da Itália existem estátuas para Anita Garibaldi. Aqui no Brasil nem se cita. Você vê, nós precisamos melhorar isso, né? A nossa memória histórica precisa sofrer. O nosso mestre diz, né? Reconstruir ao grado que nos compete. É dar valor aos nossos valores históricos, às nossas personalidades, etc. Na Itália, Anita Garibaldi é venerada em várias cidades, existem estátuas dela, isso, e assim por diante, né? Assim também, eu digo, veja bem, a título de informação, as forças expedicionárias do Brasil, que lutaram na Segunda Guerra Mundial e contra Hitler, né, e ajudaram a libertação da Itália, até hoje são lembradas na Itália. Podem estar na internet. Existem momentos na Itália que se fazem comemorações, é isso? E cantam hinos brasileiros cantados pelos agentes, né, da Força Expedicionária Brasileira, que para eles são verdadeiros heróis. Também devemos voltar ao Brasil e cultuarmos aqueles que fazem coisas de bom para a humanidade. Né? A base do Brasil é essa, né? A reconstrução. Né? Então, aqui, ela fundou a Sociedade Teosófica de Adyar nos Estados Unidos. Devo dizer, estou esquecendo uma coisa, não posso esquecer. Anita Garibaldi, conforme diz a história, ela foi morta durante uma batalha. Antigamente era lança, espada, né? Ela foi lanceada. Uma lança penetrou no peito de Anita Garibaldi, não, de Helena Blavatsky. Ela foi lanceada, né? E morreu. E conforme diz o segundo na história, ela foi jogada numa vala comum. Tinha um monte de cadáveres numa vala e jogaram o corpo dela lá. Mas a tradição esotérica diz que os mestres vieram recolher o corpo de Helena Blavatsky e levaram para os mundos internos. E também uma outra importante coisa. Blavatsky foi fazer o seu trabalho nos Estados Unidos, 1850, por volta de 1887, 86. Ela esteve nos Estados Unidos, em Nova York. Ela morava em Nova York, um apartamento em Nova York. Mas só que a Blavatsky daquele tempo não era a original, era Tulco dessa que foi para os mundos internos. Isso é bem característico, né? Aliás, o seu próprio companheiro, o coronel Henry Steele Olcott, ele, num dos seus livros, ele escreve, né? Ele diz que, surpreendentemente, eu li esse livro, né? E ele diz que ele supõe, naquela época que ele escreveu, né? No século XIX, né? Ele supunha que aquela Blavatsky que ele conhecia não era a verdadeira. Ele já supunha, né? Realmente era Tulco, né? Tulco da Blavatsky. A lei, evidentemente, determinou que assim acontecesse, né? Por várias razões, e isso aconteceu. E
Então, fundou a Sociedade Teosófica de Adyar, nos Estados Unidos, e foi quem escreveu a Doutrina Secreta, uma das obras esotéricas já escritas e divulgadas. Bom, vamos fazer uma retificação aqui. Ela fundou a Sociedade Teosófica de Adyar na Índia, porque a Sociedade Teosófica foi fundada na Índia, é isso? Então, ela, devido a perseguições fortíssimas que ela teve nos Estados Unidos, pela incompreensão dos seus próprios discípulos, né? Ela não aguentou. Depois, né, foi uma perseguição extrema, uma coisa, inclusive agredindo a sua própria idoneidade feminina. Veja, hoje não se fala em fake news, né? Já existia, né? Fake news é um nome moderno, né? É rebatizado. É mentira. Chamam de fake news. Fake news é mentira, né? Então, espalhavam mentiras a respeito de Blavatsky, inclusive sobre a sua idoneidade feminina, né? Então, ela foi uma perseguição brutal. Eu digo até, eu nunca li, apenas imagino, ela foi crucificada. Não à maneira do Cristo, mas como mulher, ela foi crucificada. É isso? E ela não aguentou. E ela voltou, ela saiu dos Estados Unidos e foi para Adyar, na Índia. E lá fundou a Sociedade Teosófica. O nosso mestre, o nosso querido professor Henrique de Souza, ele disse que não foi o ideal. Isso não foi o ideal. Ele disse que o ideal seria Blavatsky permanecer nos Estados Unidos e fundar a Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos. Não é isso? Fundar lá. Inclusive, nos escritos de Blavatsky, ela conta, isso eu li através dos escritos dela, que no momentos antes dela ter que sair dos Estados Unidos e ir para a Índia, ela ia começar a parte ritualística da sociedade. Não existia ainda. Ela ia fazer o templo, a atividade templária da Sociedade Teosófica. Ia começar a fazer rituais com os membros da sociedade e começar esse trabalho fantástico. Mas, infelizmente, isso não se concretizou e o nosso mestre diz que foi um atraso. Isso causou um atraso para a evolução humana, o fato dela ter que voltar para a Índia, né? Para em Adyar na Índia e lá. E hoje, até hoje, a Sociedade Teosófica tem a sede principal da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia, até hoje. Né? E cada cidade que funda a Sociedade Teosófica, então ela fala assim, por exemplo, no Brasil, Sociedade Teosófica no Brasil. Na Inglaterra, Sociedade Teosófica na Inglaterra, Sociedade Teosófica na Espanha, em algum lugar. Né? Mas o centro da Sociedade Teosófica é em Adyar, na Índia, até hoje. Né? Então, atravessou os Estados Unidos em diligência e esteve em visita às ruínas maias e à civilização inca. Olha só, é uma mulher extraordinária, atravessou de diligência os Estados Unidos, de ponta a ponta, não é isso? E esteve em visita, visitou as ruínas maias e a civilização inca. Olha só a operatividade, a ação dessa mulher, dessa mestra fantástica, uma coisa fantástica. Fomos deuses e nos esquecemos disso. Blavatsky nunca esqueceu a poética sabedoria desse ensinamento. É o que nós falamos sempre, né? Ou falamos não, repetimos sempre. Fomos deuses. E podemos até dizer, somos deuses. Hoje, conforme o ensinamento do nosso mestre, nós podemos dizer, somos deuses e nos esquecemos disso. E isso está no Evangelho. Jesus, o Cristo, num determinado momento, ele diz, vós sois deuses. Ele não inventou, ele está repetindo o Salmo 82. Vós sois deuses, mas nos esquecemos disso. Blavatsky nunca esqueceu a poética sabedoria desse ensinamento. Em seu livro, A Chave da Teosofia, ela explica, procurando alcançar toda a sua possível clareza com os seres humanos, outrora deuses. Tem como uma das suas missões o acordar de sua mônada a partícula divina existente em todos nós. Aliás, é por isso que esse é o tema do livro, a aurora dos deuses no braço de Órion. Quem são os deuses? Nós. Então, a aurora existe, o Wagner fez o crepúsculo dos deuses, né? Então, o fim dos deuses, o crepúsculo dos deuses. Eu coloquei a aurora dos deuses no braço de ouro. Eu não inventei nada, eu apenas exprimi aquilo que faz parte da filosofia transcendental cósmica. Né? Somos deuses e estamos renascendo para a nossa consciência superior, da qual nós encontramos esquecidos desde que mergulhamos na matéria densa. Né? Na matéria densa. Então, em seu livro Chave da Teosofia, né, outro livro extraordinário, ela explica,
procurando alcançar toda a sua possível clareza, que os seres humanos, outrora Deus, repetindo, né, têm como uma das missões o acordar de sua mônada a partícula divina existente em todos nós. Eu passo para o nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer alguma observação, através dos seus conhecimentos, né, até agora, o que ele pode observar. Por favor, nosso irmão Carlos. Então, professor Walter, a trajetória dela é fantástica, e levando em consideração que no século XIX, para uma mulher fazer tudo isso, ela realmente tinha um ser, né, conduzindo ela para a trajetória. Mas eu acho que o mais importante é que ela compreendeu a missão de vida dela, né? E parece que ela tinha os canais preparados para compreender e para trabalhar tudo isso, né? Para essa missão dela. E realmente foi muito triste, né? A gente não ter a conclusão disso, né? De ela não poder fundar a escola teosófica lá nos Estados Unidos. Eu acho que, talvez, professor, será que a lei já não estava prevendo alguma queda americana, alguma coisa em relação às bombas atômicas e tudo mais? É claro, porque, veja bem, o nosso mestre, o nosso irmão Carlos Nascimento, ele sabe absolutamente da missão Y, né? Nosso mestre dizia missão Y, Estados Unidos, ou melhor, América do Norte e América do Sul, né? Especificamente considerando os dois países, Estados Unidos e Brasil, né? Esse é o aspecto fundamental, a missão Y. E é claro que pela missão Y, então, para a América do Norte foi Helena Blavatsky e o coronel Henry Steele Olcott. E para o Brasil veio o professor Henrique de Souza e Helena de Souza, né? Jeffrey de Souza, né? A sua esposa, né? Que são, na verdade, uma parelha, é uma única coisa, né? Os dois, uma consciência dividida em uma parelha, uma música, né? Então, é claro que deveria ser assim, mas o ser humano acaba distorcendo e dificultando o caminho, né? Então, o que acontece? Em 1956, essa missão Y, né, ela tornou-se uma missão única em direção do Brasil, né? Foi trazido dos Estados Unidos. Já começou no tempo de Blavatsky, com perseguição que ela teve, né, dos seus próprios discípulos. Depois teve a Ku Klux Klan, que é uma coisa terrível, né? A Ku Klux Klan. Teve o surgimento da intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa, que é um absurdo, né? Sempre foi um absurdo no mundo inteiro, né? E também as experiências atômicas, né? Que os Estados Unidos fizeram experiências atômicas subterrâneas. E eu consultando a história dessas experiências, eu constatei que foram realizadas mais de 200 explosões subterrâneas nos Estados Unidos, né? 200 explosões subterrâneas. Inicialmente, os países faziam explosões aqui no Oceano Pacífico, né? Até muito, a gente sabe, a tal de Bikini, né? A França explodiu uma bomba atômica lá. E isso aí, evidentemente, espalha a radiação, que fica anos, séculos. A radiação pode ficar anos ou séculos agindo em detrimento da natureza. Mas eles imaginavam, não, vamos fazer explosões subterrâneas que a radiação vai ficar contida no interior da Terra, né? Mas só que o interior da Terra tem os mundos internos. Essa é a diferença. Existem mundos internos. E uma explosão atômica destrói mundos internos, que é uma energia extraordinária. A explosão atômica, ela mexe com o núcleo atômico, né? Ela destrói não somente a parte física, mas também a parte vital, a parte astral, né? Porque é uma força extraordinária, a força atômica, né? Então, o que a lei resolveu então trazer para o Brasil. Del Moro, que tinha um grande local sagrado no subterrâneo, foi trazido somente para o Roncador, né? Então, devido a todos esses momentos, esses incidentes, então foi transferido para o Brasil os fundamentos que lá deveriam surgir, nos Estados Unidos, né? Eu só quero dizer o seguinte: isso não quer dizer, vamos esclarecer bem, hein? Foram fenômenos políticos. Políticos, é isso? Um grupo de pessoas que realizou esse fato.
né, de políticos, explosões atômicas, etc. Coisas políticas, né? Um grupo de pessoas que realizaram. Agora, isso não quer dizer que o povo americano está alijado, está fora do... Claro que não. O povo norte-americano, Estados Unidos, faz parte da humanidade. Faz parte de... E eles têm muito que colaborar com o processo, têm muito que colaborar juntamente com os Estados Unidos, né? Juntamente com o Brasil. Então, a gente imagina que Brasil e Estados Unidos devem se unir, continuar unidos para nesse processo de formação de uma nova civilização. E os Estados Unidos têm muito para oferecer. Apesar desse deslize, desse ocorrido, né, que aconteceu, da transferência, isso, o povo americano, norte-americano, Estados Unidos, está lá. É a humanidade. É uma parte da humanidade. São 320 milhões, 330 milhões de habitantes que estão lá, né? E fazem parte da humanidade. Então, eles estão também... E existe muita gente espiritualizada lá, existe uma elite espiritual, como em todos os países tem, né? Então, não devemos pensar no sentido de que Estados Unidos ficou fora, não ficou fora de nada. O que ficou fora foi naquele instante, né, que iria prejudicar o processo evolutivo da humanidade, mas por motivos outros políticos, etc. Né? E é claro que devemos dizer políticos e ação das forças das sombras, né? É claro, força das sombras. O grande choque, né? Hoje nós temos, no mundo atual, e sempre tivemos, o choque entre forças solares e lunares, forças das sombras e da luz. Claro que isso faz, força das sombras. Né? O que expulsou Blavatsky dos Estados Unidos foi o povo americano? Foi, por as forças das sombras. Por as sombras das sombras. E incrível que a maioria daqueles que produziram esse afastamento de HPB para a Índia foi seus próprios discípulos. E gente de alta cultura, cientistas físicos, químicos, que no início acharam Blavatsky uma maravilha. Depois, com certeza, tornaram-se veículos das sombras pela própria ignorância, né? Sabedoria científica, mas ignorância espiritual. E começaram, então, a negar HPB, dizendo que tudo aquilo que ela falava era mentira, que ela não podia escrever tanta coisa se ela não tivesse uma biblioteca à disposição e não consultasse cientistas, etc. Né? Ela fugia do padrão normal. Mas é claro que ela fugia do padrão normal, porque não foi ela que escreveu. Ela mesma falou, quem escreveu a Doutrina Secreta, Isis sem véu e tudo, não fui eu fui apenas veículo. Eu já contei isso. Eu fui apenas veículo. E ela diz de maneira muito humilde, de maneira muito poética, maravilhosa, ela diz que todo esse conhecimento que ela recebeu são flores. Flores que ela juntou essas flores num buquê. Então, ela disse que o trabalho dela foi pegar uma fita e amarrar esse buquê. Olha que coisa linda que ela falou. Foi o trabalho que ela fez. Juntar essas flores no buquê e dar um laço nesse buquê. Então, ela diz, e realmente foi isso que aconteceu. Ela foi veículo. Era uma mestra, mas ela foi veículo de seres superiores que trouxeram esse conhecimento fantástico. Né? Então, aqui. Então, vamos ver assim. Em 1873, retornando então aos Estados Unidos, né, Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual foi preparada. A alguém de menos coragem, a tarefa havia de parecer impossível. Mas ela, uma russa desconhecida, irrompeu no movimento espiritualista que então empolgava tão profundamente a América, e em menor escala muitos outros países. Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio a numerosas fraudes e mistificações. Então, existiam muitas fraudes e muitas mistificações. Quer dizer, a gente ganhava dinheiro com isso. Sabe a velha história? A gente ganhava fama e dinheiro com isso, fazendo fraudes e mistificações. Mas nós devemos dizer também que, além dos Mahatmas que estavam junto dela, ela tinha também um suporte de um mundo interno existente no Yucatán. Né? No Yucatán existe um grande mundo interno, e Chichen Itzá, né? Que é Allan Kardec também teve. Allan Kardec, no seu trabalho anterior a Blavatsky, teve apoio também de Chichen Itzá, seres de hierarquia que de lá vieram para ajudar o Kardec. Né? E muitos seres vieram de lá para ajudar a Helena Petrova Blavatsky. Somente uma curiosidade, Helena Blavatsky, pela sua
diferença, né? Uma mulher diferente de todas, né? Extraordinária, uma cultura, uma posição espiritual extraordinária. Ela, quando olhavam para ela, viam algo de diferente nela. As pessoas viam. E o coronel Henry Steele Olcott, nesse livro que eu citei, né? O livro chama-se Raízes do Oculto. Quem puder ler, eu li esse livro, sabe aonde? Na biblioteca do Departamento da Moca. Existe lá um exemplar do Departamento da Moca, Raízes do Oculto. Né? Existe lá. Existe a venda também, né? Não sei se tem em PDF para baixar. Eu vou consultar se existe em PDF, aí eu informo para todos se existe gratuitamente em PDF para baixar. Mas num na altura desses livros, o coronel Olcott conheceu a Blavatsky numa reunião que houve sobre espiritualidade. Houve uma reunião e, pela primeira vez, o Olcott foi com um amigo dele e conheceu a Blavatsky. Então, ele entrou na sala e tal, e olhou a Blavatsky de longe. Assim, né? Então, ele contou nesse livro que ele virou para o amigo e disse assim: olha só que mulher esquisita, ele falou para ele. Ele falou para o amigo. Ele olhou para a Blavatsky e disse assim, ele contou no livro dele, ele disse para o amigo, olha só, meu amigo, olha que mulher esquisita aquela. Mal sabia ele que naquele momento ele estava encontrando a sua parceira de trabalho. E aí ele conheceu a Blavatsky e os dois se integraram à lei, né? A lei agiu. Não se encontraram ali, aqui já estava planejado, claro, já estava tudo planejado. O nosso mestre sempre diz, estava tudo planejado lá embaixo. O interessante é que lá nos Estados Unidos, a HPB era a cabeça, né? E o Olcott era a base, né? O fundamento, o esteio, né? Então, a parte feminina dirigindo. Então, Henry, quer dizer, Henrique, né? Henry e Henrique. Então, Helena e Henrique, nos Estados Unidos. E quem dava as cartas era a Helena. Aqui no Brasil, né, a parte masculina, Henrique e Helena. O professor dirigia e Helena dava o suporte. Então, veja bem, a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina de Blavatsky é ligada com a Índia. Veja bem, a Índia é a mãe da humanidade. E a parte do Brasil, ligada a Henrique, é o Egito. O nosso mestre diz que ele veio do Egito. Ele teve experiências inicialmente no Egito, né, que veio para o Brasil. Então, a parte feminino para o norte, hemisfério norte, e o masculino para o hemisfério sul, mas que depois, devido a intercorrências, problemas na evolução das coisas, acabou se unindo tudo no Brasil. Então, o Brasil tem essa enorme responsabilidade de produzir uma nova civilização. Ou seja, não é só ele mesmo produzir, não é ele produzir, é ser o berço, ser a semente de uma nova civilização que deve explodir, deve surgir em todos os pontos do planeta, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, na África e assim por diante, né? Mas com o centro focado no Brasil, né? Como o ponto focal, o berço para o surgimento desta nova civilização. Nosso querido irmão Carlos, se quiser fazer um comentário, esteja à disposição, senão continuamos. Não, professor, tem algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários. Por exemplo, da Noeci Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, Esteio, Rio Grande do Sul, ela tem uma dúvida, né? Um ser da envergadura de HPB, né? Reencarna, volta para a Terra ou se torna um adepto? Como é que é? Um ser da hierarquia de HPB, né? Helena Petrona Blavatsky, reencarna de novo? Ela volta para a Terra ou ela se tornou... Isso é uma pergunta muito interessante, muito importante, né? Então, veja bem, nós temos na lei geral, nós temos a lei do karma e a lei do dharma. A lei do karma, o que é a lei do karma? Aquela que regula o quaternário inferior. Nós temos uma Constituição centenária, né? Um quaternário e uma tríade superior. Então, o que comanda o quaternário é o karma, ação e reação. Então, é reencarnação. Acontece reencarnação. O que comanda a tríade superior é a lei do dharma. É ligado à parte superior. Então, não existe reencarnação, existe encarnação. O ser superior ele pode encarnar
mas ele não reencarna por ação kármica. Ele encarna por ação de missão, obedecendo a lei do Dharma, que é uma lei superior. Uma lei superior. Então, os mestres, os adeptos, as hierarquias, obedecem à lei do Dharma. É isso. Voluntariamente, eles se dispõem a agir em torno dessa lei. E aqueles que vivem ainda presos à personalidade, eles são tangidos pela lei do karma. Aí tem que reencarnar. Então, no caso de HPB, suponhamos, né? Então, não é um caso de reencarnação, seria de encarnação. É uma mestra, uma mestra. Então, suponhamos que ela tenha que voltar à Terra. Não sei se ela voltou, se vai voltar, isso aí só os mestres sabem, só a lei sabe, né? Mas com certeza, se ela voltar à Terra, e com certeza vai voltar, né? Com certeza vai voltar, porque ela faz parte desse conjunto todo da evolução humana, em voltando à Terra, não vai ser através da reencarnação, da encarnação. Ela vem submetida ao cumprimento da lei do Dharma, não a lei do karma. A lei do Dharma é uma lei de regeneração, né? E não é o caso dela, né? Que nem o nosso mestre também. O nosso mestre veio ocupar um corpo físico, mas não foi um processo de reencarnação do karma, simplesmente, mas lei do Dharma. É isso? Ele vem justamente fazer um trabalho de disseminação dos conhecimentos superiores. Então, a irmã fez uma excelente pergunta para aqueles que estão na iniciação ou a caminho da iniciação, a visualizar essas duas situações, o Dharma e o Karma. A lei do Dharma, que rege as consciências superiores, e a lei do Karma, que rege a lei de ação e reação, que comanda a vida daqueles que ainda vivem no quaternário humano. Né? Tudo bem? Outra pergunta, se tiver, irmão, se tiver. Então, a gente tem um comentário do nosso irmão Júlio Teixeira, né? E também Pois do não. Eduardo Nunes, que são mais ou menos parecidos. O Júlio Teixeira ele fala: imaginar aquele povo com tantas conquistas fora do jogo da Claro, evolução evidentemente. chega a ser piada, né? Isso, isso em referência aos Estados Unidos. E o Eduardo Nunes faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta: quem está fora da América também é responsável pela obra, pelo legado de HPB, pelo legado de Claro, Henrique José de evidentemente. Souza? Olha, eu não vou inventar nada. Eu não vou inventar nada. Eu vou apenas repetir o que o mestre nos ensinou. Nosso augusto mestre Henrique José de Souza. Ele falou muito com relação à nossa instituição, Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele disse: muitos que estão não são, e muitos que não estão são. Precisa falar mais alguma coisa? Então, muitos que estão não é simplesmente o fato. Eu não estou falando de sociedade brasileira, simplesmente. Qualquer escola. O fato da pessoa pertencer a uma escola não significa que ela esteja seguindo a lei. Ela pode estar desrespeitando a lei, apesar de estar lá com a carteirinha. Não pode ser? A pessoa está com a carteirinha da escola iniciática e está fora da lei. Ela faz coisas que não estão em condição fora da lei, comete desvios da lei. E outros que estão em lugares distantes, lá no meio da África, no meio da Ásia, em lugares inóspitos, né, que nunca ouviram falar de teosofia, né, de eubiose, podem estar agindo de acordo com a lei. Então, nós podemos terceiro. Então, é questão do conhecimento interno, né? Então, isso é a resposta que nós podemos dizer, né? Então, tem muitos que estão em lugares distantes, que nunca ouviram falar nada disso, mas têm um comportamento ligado com a lei universal e vão colaborar com o surgimento de uma nova civilização. E muitos que estão em escola iniciática podem estar erradamente fazendo coisas não condizentes com a obra e estar colaborando com o processo de não evolutivo da humanidade. Aí, é claro que existe a lei de ação e reação, a lei do karma. A pessoa vai responder por isso. E Jesus falou uma coisa muito séria. Olha só, quem entra na escola de iniciação, Jesus falou: a quem muito foi dado, muito será pedido. Hã? A quem muito foi dado, muito será pedido. É isso? E Jesus falou também: quem muito pouco tem, até isso lhe será tirado. Olha só,
Quem tem um pouquinho só, até isso lhe será tirado. Então, é evidente que entrar numa escola de iniciação não é simplesmente fazer um curso, não é um curso, não é um curso, é um ato de, de ligação com o eterno, com a lei universal. É um compromisso que a pessoa tem. É por isso que toda escola de iniciação séria, a cada momento de que a pessoa passa dos níveis, tem um momento de juramento. Todas as escolas. A pessoa tem que jurar perante si, perante o eterno e perante si, principalmente, né, que vai usar aqueles conhecimentos para o benefício da humanidade. Isso é importante, isso não pode ser esquecido. Usar esses conhecimentos em benefício da humanidade. É claro que tem pessoas que estão na escola iniciática, mas não seguem o que devia seguir, fazem coisas erradas. Mas é o ser humano. Então, por isso que o mestre fala, muitos que estão não são, e muitos que não estão são. Então, não é simplesmente ter a carteirinha. Escola iniciática não é só, eu tenho a carteirinha, sou membro aqui de tal escola iniciática. Não é isso, não. Tem que estar aqui dentro. Dentro do indivíduo, aquele compromisso de seguir o compromisso com a lei universal, com o eterno. Por isso que o nosso mestre fala, nós devemos trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Olha que coisa importante. Trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Essa é a nossa missão maior, suprema. Carlos, outra pergunta, Carlos, se tiver. Estou gostando das perguntas. Tem do Guilherme Guazelli, né? A quem de direito é dada a iniciação? Sejam aos possíveis candidatos aos gêmeos espirituais? Podia repetir, por favor? A quem? A quem de direito é dado a iniciação? Sejam aos possíveis candidatos aos gêmeos espirituais? Veja bem, a possibilidade da iniciação, ela não é dada a qualquer um, evidentemente. Isso nada acontece por acaso. É o que eu contei no início, né? Nós devemos perceber na nossa vida as oportunidades que a lei nos oferece para isso, né? Para isso. Por exemplo, no meu caso, eu podia ter conhecido a Albiose aos 16 anos, não conheci. Eu poderia ter, aos 16 anos, ter conhecido a Albiose. A lei achou que não. Eu deveria ter passado por outras fases preparatórias para depois, aos 40 e tantos anos, entrar na eubiose. Era necessário passar por outras experiências nessa vida. O processo da reencarnação. Eu estou fazendo um processo kármico. Eu estou reencarnado. Não é isso? Estou seguindo um processo kármico, porque eu não sou um mestre. Não é isso? Eu não sou um ser de hierarquia. Eu sou um ser tangido pela lei do karma. É isso? Então, a lei achou que eu deveria fazer esse estudo inicial. E a lei sempre decide. E a lei também decide também se a pessoa deve passar pela iniciação ou não. Aliás, o nosso mestre até diz que forçar uma pessoa a fazer uma iniciação sem ela estar preparada é perigoso para a pessoa. É perigoso até, pode até causar prejuízos para a pessoa. Por isso que os mestres têm muita cuidado em transmitir os conhecimentos. Não é isso? Transmitir os conhecimentos somente àqueles que estejam em condições de receber esses conhecimentos. É por isso que existe a escola oculta, o conhecimento oculto. Né? Por exemplo, a HPB escreveu a doutrina secreta. Tudo bem, a doutrina secreta é um nome, na cabeça das pessoas, fica vibrando, a doutrina secreta. Mas, em verdade, não existe nada secreto. Se a gente for afim, isso é um simbolismo, a doutrina secreta, porque pega mais na cabeça da pessoa o secreto. Mas, na verdade, não existe nada de secreto. Existe oculto. Agora, oculto por quê? Pela nossa ignorância. Enquanto eu quiser permanecer na ignorância, isso vai ficar oculto. É isso? Um amigo meu, há muitos anos, ele falou para mim, eu só não concordo com uma coisa, por que as escolas se ocultam, escondem os conhecimentos, etc, etc, né? Depois ele entendeu. Depois eu expliquei para ele direitinho como se passa, né? Então, é oculto para quem não quer. A escola está oculta para quem não quer conhecer. Jesus falou, batei e abrir-vos-á. Aliás, quando eu falo bater na porta, quem é da eubiose conhece bem isso aí, né? Conhece bem essa história, né? Principalmente o nosso irmão Carlos Nascimento, que ele
faz rituais, né? Como é que se chama? Ele é sacerdote, né? Da eubiose, né? Então, bater na porta. Jesus falou: bater e observar. A pessoa precisa bater na porta, aí a porta se abre. A porta não vai deixar de abrir. A porta vai abrir. Se ela não bater na porta, então esse é o culto. Então, ele diz o seguinte: respondendo, a lei oferece para quem de direito que está oculto, oferece. Ela oferece. Mas oferece no momento exato. No momento exato em que a pessoa desperta. A pessoa. É claro que a lei não vai oferecer um momento de iniciação para alguém que está num estágio ainda evolutivo muito primário. Que não adianta. É bobagem. Né? Ela tem que passar por uma série de etapas ainda para chegar. Mas quando chega no momento preciso, a lei diz: não, está no momento. Então ela joga a ideia, joga a intuição, joga a premonição naquele momento. E aquilo fica. Se a pessoa recebe se a pessoa tiver em condição, ela vai receber aquele impacto e vai bater na porta, e a porta se abre. É assim que funciona. Outra, Carlos Nascimento, estou gostando das perguntas. Viu? Tem uma pergunta da Jane Sim. Nascimento. Ela pergunta para o senhor o que significa sinarquia e como pode ser usado nos vários ramos Sim. do conhecimento. Nós vamos ter Eu vou fazer uma live especificamente sobre sinarquia. Então, sinarquia é o regime futuro da humanidade. Sinarquia não é um regime político. Quero dizer o seguinte: não é um regime político. Não é uma coisa que vai ser feita por decreto. A partir de agora, como é? Proclamação da República, proclamação da independência, proclamação da sinarquia. Não é assim. Não é assim. Não é assim. A sinarquia vai surgir quando o estado de consciência da humanidade estiver na altura sinárquica. Sinarquia significa arquia é governo, né? Arquia significa governo em grego. E sim, união. Então, sinarquia que significa um sistema interativo entre todos os poderes, em todas as consciências, no sentido de união, de cooperação total para o funcionamento do sistema de organização. E com separação desses dois poderes, o poder espiritual e o poder temporal. Na verdade, o poder. Isso aí nós vamos dedicar justamente, vamos ter uma live justamente sobre esse ponto, sinarquia. Então, a organização espiritual de todos, uma cooperação completa entre todos, e cada um fazendo aquilo que lhe compete fazer. Isso a nossa irmã vai responder. Por exemplo, a natureza sinárquica. O que a laranja dá? A laranjeira dá o quê? Laranja. O mamoeiro dá o quê? Mamão. A figueira dá o quê? Figo. É isso. Eu nunca vi uma laranjeira dar mamão, ou uma figueira dar laranja. Não. Cada um dá uma coisa específica. Os animais também. A sinarquia também é isso. Cada um faz aquilo que lhe compete fazer, no momento exato. Aliás, a República de Platão, basicamente, tem um fundamento sinárquico, né? Os três estágios, né? Dirigido pelos mestres, pelos filósofos, isso comandada pelos guerreiros, e o processo econômico feito pelos artesãos e pelos proprietários, né? Então, cada um fazendo aquilo que lhe compete fazer. Agora, acontece que no mundo atual, respondendo à nossa irmã, o que acontece é que muita gente faz aquilo que não tem competência para fazer. O sujeito vai ser político e não tem competência para ser político. Ou estou mentindo? Está cheio. A maioria dos políticos não tem competência para ser político. Aliás, não existe político. Políticos somos nós. Cada cidadão é um político. Esses que se dizem políticos, eles não são políticos, eles são representantes dos políticos. Então está errado, o próprio nome está errado. Eles não são políticos, são representantes dos políticos. E geralmente o sujeito vai fazer uma coisa para a qual não tem competência para fazer. Isso vai acabar sendo bobagem, acaba destruindo uma sociedade e produzindo lei. Vai ser deputado sem ter consciência disso, vai ser senador. Eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. A gente sabe que tem senador, deputado no mundo inteiro que não tem competência para isso. Não tem competência para isso. Na sinarquia, não. Na sinarquia, o indivíduo tem a consciência exata de que deve realizar exatamente aquilo que ele tem competência para fazer. E a sinarquia foi determinada por Jesus, o Cristo, ele fala sobre sinarquia.
Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o nosso mestre fala, na sinarquia não se mistura. O que é da espiritualidade é espírito, o que é matéria é matéria. Então não há uma coisa misturada com a outra. Cada um no seu ponto específico, né? E, tanto que, eu vou citar um momento, vocês vão me responder, eu não vou dar a resposta. Vocês vão me responder. Cada um vai me responder. Se Jesus o Cristo se candidatasse a presidente do Brasil, ele seria eleito? Alguém podia me responder? Se Jesus o Cristo se candidatasse a presidente do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ele seria eleito? É uma resposta que todos devem dar para si mesmo. Eu tenho a minha resposta. Quer dizer, a resposta é: não há condições ainda de uma sociedade no mundo eleger um Jesus Cristo para ser presidente. Porque não tem consciência disso. Que Jesus iria falar coisas tão sublimes, tão elevadas, que as pessoas diziam: eu não quero saber disso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, eu quero ter isso, aquilo, tal, os interesses econômicos, etc. Né? Jesus ia falar de amor universal, né? Um político que tem plataforma falando sobre amor universal, ele vai ter 0 votos. 0 votos. Na verdade, então, isso indica que a sociedade no mundo inteiro não está preparada ainda para a sinarquia. O que vai preparar para a sinarquia? O estado de consciência do ser humano. Então, nós podemos dizer, a sinarquia não vai acontecer por proclamação da sinarquia. Ela vai acontecendo aos poucos, através da transformação interna do ser humano. E o nosso mestre diz, o futuro da humanidade é ser uma raça de adeptos. E, indiscutivelmente, quando o ser humano for um adepto, estará, então, no regime sinárquico. Pronto. O regime será sinárquico. Depois nós vamos ter uma live, exatamente. É um assunto espetacular, a sinarquia, fantástico, e a gente entende de maneira extraordinária essa mensagem do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, e de todos os grandes mestres, Jesus o Cristo, Buda e etc., né? Através dessa ideia de sinarquia. Essa é a resposta que eu posso dar para a nossa irmã, mas prometendo que em breve nós teremos uma live, ou talvez até mais lives, né? Talvez uma live não seja suficiente. Talvez 2 ou 3, 1, 2 ou 3 lives sobre sinarquia, para a gente explanar direitinho esse assunto. Nosso irmão Carlos Nascimento, se tiver mais alguma pergunta, ou encerramos, não sei. Não, professor, acho que pelo chegar da hora, eu acho interessante a gente finalizar, mesmo porque terão outras lives para a gente comentar sobre a monarquia e sobre tudo mais. Eu só queria fazer os comentários aqui sobre Jesus, né? O Júlio Teixeira disse se Jesus voltasse, ele seria novamente massacrado, viu, professor? Se Jesus, há quem diga que ele seria um péssimo presidente. Ele seria crucificado novamente, né? Não na cruz. Ele seria crucificado, moralmente. E sabe por quê? Pelos religiosos, pelos próprios religiosos. Aqueles que pregam Jesus para a população seriam os primeiros a perseguir Jesus Cristo. Olha, me digam se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Aqueles que falam de Jesus abertamente, seriam os primeiros a perseguir Jesus Cristo. Essa é a verdade indiscutível. Quer dizer, não há possibilidade ainda disso, da sinarquia. Mas isso vai acontecer. É inevitável, é inexorável. A evolução vai acontecer independentemente. É claro que tem julgamentos, tem processos seletivos, julgamentos, né? E assim por diante. E eu também queria colocar um comentário da nossa irmã Cristine Pereira. Ela está no Peregrino, professor. E ela fala que ela leu HPB aos 17 anos. Que beleza! E ela encontrou o caminho do sentido da vida dela agora no Peregrino, né? E ela tem uma filha de 27 anos com o nome de Dharana. Olha que lindo! Olha que lindo! Parabéns, parabéns, parabéns. Dharana, perfeita concentração mental. Perfeita concentração mental. Umidade linda. O primeiro nome da Sociedade Brasileira foi Dharana. Foi Dharana, exatamente. Ó, professor, parabéns.
O pessoal está agradecendo a resposta, todo mundo agradecendo. Eu queria agradecer a participação de todos, pessoal do Brasil inteiro, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal de Curitiba, né? Enfim, eu quero agradecer a participação de todos e convidá-los para a nossa roda de conversa agora na terça-feira, né? Então, toda terça-feira, às 20h40, tem a nossa roda de conversa, né? E nesta terça-feira, dia 24 de novembro, a nossa roda de conversa será sobre as conjunturas e visões para a adaptação às mudanças climáticas de curto 2025 e médio termos em 2030, com os nossos irmãos Ronaldo Lírio Borgo, pesquisador de Brasília, o nosso irmão Sidney Augusto, né, do departamento aqui de São Paulo de Santana, e o mediador Eduardo Nunes, tá? O nosso grande colaborador do canal 3005. Então, vai ser uma honra ter a participação de vocês, tá ok? E agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? E desejar, assim, um ótimo final de semana e uma boa noite a todos. Professor? Bom, eu quero dizer que na live seguinte nós vamos continuar falando de HPB, porque não foi possível terminar tudo. Então, nós vamos continuar falando de HPB, a parte final, né? Ainda tem muita coisa, é uma vida extraordinária, né? E, futuramente, nós vamos falar sobre sinarquia e vamos também falar sobre o nosso mestre, o professor José de Souza, né? Vamos falar sobre a eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, uma visão sintética da eubiose, a vida e obra do nosso mestre, né? E depois da HPB, nós vamos fazer também uma live sobre cosmogênese, o livro 1 de HPB, né? As instâncias de Dizian, já está programado, né? Instâncias de Dizian, então estejam preparados aí e esperamos agradar a todos com essas lives e eu só quero dizer para todos, me despedindo, até a próxima e luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.